percebemos um número elevado de pacientes com sequelas tanto físicas como neurológicas. Tínhamos um alto número de pacientes em internação domiciliar. Em contrapartida, tínhamos uma baixa adesão desses pacientes e dessa família em aderir ao tratamento. A maioria das famílias vulneráveis, então, tinham dificuldade financeira e tinham dificuldade de deslocamento. Havia aquela necessidade de colocar algo na casa do paciente, onde ele pudesse estar realizando as atividades no dia a dia, não só quando a gente viesse realizar o atendimento, como também nos dias que não é feito. Então, daí surgiu a ideia de montar a academia em domicílio. Bom dia, seu Orlando. O seu Orlando, ele tem ataxia espinocerebelar tipo 7, que é uma doença neurodegenerativa. Essa doença ela afeta de início a visão, depois começa a afetar a questão motora, né? Ele tem um pouco da perca da força, perca de equilíbrio, coordenação motora. Uma, conte comigo. 2. Eu quase todo dia eu faço. E é muito importante o exercício que a menina praticar aqui também. Se eu não tivesse uma atividade desse, para mim era muito difícil. Acho que eu não levantava nem de rede. Ele também é hipertenso, né? Ele tem dislipidemia, tem hérnia de disco. E também já tem um quadrozinho de obesidade, então a gente vai tratar a hipertensão arterial, né? Os sintomas, os sinais da ataxia em si, vamos tratar o colesterol e a questão da obesidade também. Passa por cima do abdômen. A gente olhar pra frente. Toda a vida que ela vinha sempre tem uma cor nova. Toda a vida que ela vem tem uma cor diferente. As academias montadas em domicílio, elas são todas de baixo custo. Então, assim, são materiais simples que a gente consegue montar e são exercícios simples que também o cuidador pode estar ajudando. Vamos lá, dona Rufina, vamos começar a fisioterapia? Já tô cansando aqui Ó, a senhora vai retinha aqui, tá, dona Rufina? Ó, Tá. máximo, estica tudo, desceu. Dona Rufina, há aproximadamente 6 meses, ela fez um exame de tomografia e ressonância e aí foi diagnosticado uma lesão em decorrência de um meningioma. Ela acaba tendo problemas em relação à coordenação motora. Deixa o bracinho reto e daqui a senhora vai puxar abrindo tudo, tá? Vamos lá. Quando a gente colocava ela, tentava colocar ela em pé, ela não se apoiava. Se não tivesse uma pessoa do lado, realmente ela poderia cair, né? Hoje em dia não, hoje em dia ela já consegue levantar, se apoiando em algo, né, ficar de pé, apoiada, ainda tem a ajuda, mas assim, a gente já consegue perceber de forma bem nítida, né, assim, a importância dessa academia dentro do contexto dela. A gente usa 2 profissionais, que é o fisioterapeuta e o educador físico, porque geralmente a gente faz alguns exercícios bem parecidos, né? Quando a gente trabalha um pouco de flexibilidade, um pouco de fortalecimento também com o educador físico. Levantar, andar, levantando, como se fosse um soldado marchando. Vamos lá, vamos cantar a musiquinha, dona Rufina. Marcha, soldado, cabeça de papel. A gente vê que a academia em domicílio, ela tem sim uma repercussão positiva na vida do paciente, como também na do cuidador, como também a inclusão social, porque às vezes aqueles que ficam só ali restrito ao leito, eles não querem fazer exercício, acham que a vida parou ali. Então a gente chegando e fazendo isso, montando algo em casa, eles conseguem ter uma inclusão social melhor, como também conseguem ficar um pouco mais independentes.
porque uma das coisas que a gente mais prega dentro de todo esse contexto de academia em casa é oferecer o máximo de qualidade de vida para o paciente, e isso envolve a independência funcional desse paciente. Quando a gente chegou na dona Rufina, e ela falou com os olhos cheios de lágrima que já fazia um mês que ela não ia à cozinha dela, né? E é algo assim que a gente tem buscado, a gente tem tentado realmente, é fazer com que ela realmente vá, né, de forma mais livre. A gente sabe que hoje ela pode ir à cozinha dela, ela pode, com ajuda, mas o nosso intuito realmente é fazer com que ela vá até a cozinha dela sem depender de ninguém. E como o trabalho é feito em domicílio, envolvendo a família, envolve também a comunidade, porque eles veem o carro do PSF chegando, vê a equipe do NASF chegando, e eles vão para conhecer aquele trabalho, então envolve também a comunidade, e aquele paciente deixa de ser aquele paciente que ficaria excluído no fundo de uma rede para ser um ator social de um projeto que está sendo desenvolvido no município.